Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6. A partir do versículo 11. Queria pedir aos irmãos que, logo à leitura da palavra, os irmãos mantessem suas Bíblias abertas. Amém? Amém? Amém. Capítulo 6, versículo 11. Diz assim: E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejavam os que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é o verdadeiro profeta, verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Perceberam, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para fazeres rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. E chegou na tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Versículo 22. No dia seguinte, quando a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele a qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graça. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos. Pai, não nos merecendo a palavra, a mensagem, a oração do teu servo, mas aqui eu quero te entregar a minha vida. Espírito Santo, que tudo aquilo que eu ministrei, que venha ser revelado através do teu Espírito, a tua palavra nessa noite. Pai, que todo impedimento na mente, que tem tentado, que vai tentar paralisar a tua mensagem, caia por terra em nome de Jesus. Amém. E que o teu nome seja glorificado nessa noite. Amém. Amém. Pode sentar? Queridos, essa é uma passagem muito conhecida. Quando nós olhamos para a multiplicação dos pães e peixes, eu vejo essa passagem extraordinária. Aonde isso aqui, Jesus ele transcende toda a física, toda a natureza, tudo aquilo que foge do mundo natural. No momento da multiplicação dos pães, eu não sei como foi. Eu sei que, para mim, eu acho que os pães e os peixes estavam ali naquele cesto, e eles foram pegando, foram multiplicando, aquele negócio foi transbordando. Eu não sei não, eu sei que havia uma multidão. Fala comigo, multidão. Multidão. A Bíblia fala em Mateus 5.000 homens. Mateus capítulo 14, se você quiser acompanhar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Por isso que isso aí foge do natural, foge do nosso pensamento.
Isso aqui não cabe a nós pensar como foi. Só acreditar. Mas o que me aprofundou a meditar nessa palavra através do Espírito foi a qual a multidão que seguia Jesus. Porque se nós formos analisar todo o contexto, nós vemos que Jesus ele nasce em uma época, não uma época, como eu posso dizer, bem financeiramente. Sim, era, mas para os governantes. Roma era bem estruturada. Roma ele era bem estruturado. Roma estava no poder, no ápice do governo. E eu vejo esse contexto aqui, um contexto de crise. Porque se nós analisarmos, a multidão não era uma multidão rica. Se nós analisarmos quem eram as pessoas que seguiram Jesus, que iam até Jesus para receber algo diferenciado da parte do mestre, não era uma pessoa bem estruturada financeiramente. Não. E eu vejo esse momento de crise. Crise para os cristãos. Crise para aquelas pessoas ali de baixa renda. E eu vejo dois momentos de crise aqui no Antigo Testamento. Crise em Êxodo capítulo 1, nós vamos ver que o povo israelita, eles sofreram 400 anos na mão do império do Egito. 400 anos açoitados. 400 anos ali trabalhando, pagando impostos, trabalhando duro. A Bíblia fala que se levantou um rei que não conhecera José, nem aqueles que viram antes de José, e por medo daquele povo crescer e multiplicar, eles começam a escravizá-los. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 1, se você acompanhar lá, vocês vão ver. Então aqui é um momento de crise e escravidão que o povo de Israel está passando. Nós podemos ver também um outro momento, um momento mais para frente. Depois que Moisés vem, estabelece leis, aí vai passar por várias coisas, várias situações. Os juízes vão se levantar, vão ter momentos difíceis, vão ter momentos. Mas um outro momento que ficou marcado no povo de Israel foi o momento do período babilônico, onde o povo foi levado por 70 anos. Mas ali houve destruição. Ali o povo que não era igual ao do Egito, que estava ali no Egito, e foram açoitados com como é que eu posso dizer, o rei daquela época, ficou com medo do crescimento. Não, agora é por posse de terra. Agora o povo está ali cativando os judeus, cativando o povo de Deus, os israelitas, por posse. Nabucodonosor vai entrar e vai afligir, vai destruir tudo. Vai entrar nas casas de orações, vão destruir. O templo de Salomão vai ser destruído, tudo vai ser destruído. E eles vão ficar cativos durante 70 anos. Esses foram os dois períodos mais marcantes que eu vejo aqui, onde o povo foi extremamente cativado. Mas agora Roma ela vai entender que cativar, escravizar o povo não era suficiente. Pegar o povo, tirar eles da terra onde eles estavam estabelecidos, de Israel, para levar para a Babilônia, não era bem satisfeito. Não, Roma agora ele vai entender. Roma agora ela vai compreender. Não, se eu aliar com os judeus, o político com o religioso, nós conseguimos talvez diminuir essa queda. Nós vamos controlá-los dentro do nosso território. Roma era o maior império. Toda a Palestina estava governada por Roma. Então Roma agora se estabelece o seu império e coloca o povo judeu, os judeus, lado a lado com ele.
Então nós temos um sistema político que governava e um sistema religioso. Porque os judeus daquela época eram um sistema religioso. Só que, nesse processo, nós temos aquelas pessoas que iam contra esse sistema religioso. Depois de 400 anos, onde Deus não falava mais com o povo, se levanta um profeta, João Batista. João Batista agora está pregando no deserto. E olhando para esse sistema religioso, fala assim: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí eles olham, João Batista ele olha para aquele sistema religioso: olha, vocês devem produzir frutos. Mas que fruto é esse? Frutos dignos de arrependimento. Amém. O fruto a qual vocês devem produzir, suas raças de víboras, é essa palavra que João Batista está usando. É frutos dignos de arrependimento. Não é essa seita que vocês estão criando. Não é esse sistema religioso que vocês estão governando juntamente com o governo de Roma. Herodes, que estava ali à frente, o tetrarca da Galileia, ele que ficava responsável por esse sistema religioso. Então João Batista agora ele vai bater de frente. E automaticamente aquelas pessoas viram assim, o comentário da época. Tanto que Herodes, ele foi e prendeu João Batista. E quando Jesus aparece, Herodes vai gritar. Lá em Mateus 14, vai falar, capítulo 1, versículo 1, ele vai falar assim: uai, será que João Batista ressuscitou? João Batista agora, ele está operando, ele saiu dos mortos? Não pode ser. Aí ele fala assim: não, esse aí é outro profeta. João Batista está preso lá. É onde eles vão, decapitam João Batista. Mandam mensagem através dos discípulos para Jesus. Jesus foge. Jesus foge não, ele sai. Jesus entristece, vai ao mar. Só que ele lembra da responsabilidade. Olha, eu tenho uma responsabilidade. E ele volta. Ali tinha uma multidão carente. E essa multidão, que ouvindo as mensagens de Jesus, que o seguiu, que está nesse contexto agora, um contexto religioso, onde o sistema religioso governava juntamente com o sistema de Roma, um governo de Roma, que oprimia os cristãos, oprimia todos aqueles que iam contra os judeus. Então Jesus agora ele está pregando para uma multidão carente. Tanto que em Mateus vai dizer que somente uma criança entre uma multidão de 5.000 homens tinha o que comer. Porque eles pegaram os pães e o peixe e falaram assim: olha, só tem isso aqui, Senhor. O que nós vamos fazer com isso? Os discípulos queriam despedir a multidão. Senhor, está ficando tarde, manda elas embora. Eu falei assim: não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funciona. Aí vem a multiplicação dos pães e peixes. A multidão bem saciada, bem alimentada, eles olham para Jesus e falam: uau, o que é isso? Verdadeiramente, esse é aquele que há de vir, que era para vir. Verdadeiramente, esse é o Messias. Jesus, olhando aquele contexto, fala assim: opa, peraí, eles vão querer me levar rei. A palavra diz: eles vão querer me levar como rei. Deixa eu sair de fininho. Eu não sei como Jesus saiu. A Bíblia fala que ele saiu, deixou a multidão e foi para o monte. Por causa desse contexto, toda vez que Jesus se sentia oprimido, ele saía de fininho. Interessante, ele como um Deus, digno de toda honra, de toda glória, ele falava assim: não, todo poder é me dado. Aquele que está no alto, meu Pai que me enviou. Ele nunca guardava a glória para si, ele
ele sempre estendia a glória para o Pai. Isso que eu nunca entendi isso. Ele como um Deus, Jesus veio como homem, mas ele era Deus, ele era o Filho de Deus. Mas não, toda a glória e toda a honra dele seja dada para aquele que me enviou, que é meu Pai. E Jesus olha e se despede, fala assim, não, vocês vão, ele olha para os discípulos, vocês vão para o outro lado. Eu vou encontrar com vocês. Ele dá uma ordem, vocês vão ir. Eles compeliram, a Bíblia fala que Jesus os compeliu para ir, os obrigou a ir. Aí nós vemos Jesus andando por cima das águas, atravessando o mar, encontrando os discípulos lá no meio daquela tempestade. Só que agora que entra o contexto. A Bíblia diz que quando aquelas pessoas viram que Jesus não estava ali, as pessoas, a multidão que estava do outro lado, foram até Jesus, porque elas se sentiam saciadas. É como se fazia tempo que elas não se alimentavam desse jeito. Fazia tempo que elas não comiam e ficavam bem. Não, eu tenho que ir atrás dele. Olha, eu estou bem estabelecido, eu estou bem alimentado. Eu preciso ir até ele, eu não posso deixar Jesus escapar, não. A multidão atravessa. A multidão, aquela multidão toda, vai até Jesus. Agora Jesus é pego nesse contexto. Uma multidão que precisa de mais alimento. E a palavra que precisa ser ministrada. Os irmãos estão com o cabelo aberto aí? Amém. Até aqui os irmãos estão entendendo? Amém. Amém? Então vamos lá. Em João capítulo 6, onde nós paramos, versículo 24. Portanto, vendo a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comeste o pão e saciaste. Jesus, eu vejo Jesus ali dividido. Por quê? Aquela multidão sim precisava de um alimento. Era uma multidão carente. Só que Jesus, ele não podia somente alimentar aquela multidão de pão e peixe novamente. Porque senão, para onde Jesus fosse, aquela multidão ia atrás, ia correr até ele: Senhor, eu estou com fome, sacia minha fome. Não, Jesus olha e fala assim: olha, eu preciso liberar uma palavra para vocês. Eu preciso liberar uma palavra que vai além do natural, vai além do corpo físico, vai além da busca que vocês precisam, mas é algo que vocês necessitam. Amém. Jesus vai olhar para aquela multidão. Imagina aqui, uma multidão, não eram poucas pessoas. Olha, vocês estão me buscando porque eu posso oferecer, assim como eu ofereci a vocês lá atrás, pão e peixe. Assim como eu ofereci para vocês, vocês estão me buscando. Só que eu tenho algo para vocês essa noite. Eu tenho algo para você nessa manhã. Eu não sei que horário que era. Jesus olha e fala assim: olha, trabalhai não pelo pão que perece. No versículo de 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus Pai o selou. Muitas das vezes, queridos, na nossa caminhada, nós priorizamos mais as
coisas terrenas do que as coisas celestiais. Essa é a pura verdade. Muitas das vezes nós priorizamos mais as coisas terrenas, as coisas que vão perecer, as coisas que vão ficar aqui, que tem prazo de validade, do que algo que é eterno. Eu estou em processo de mudança, para alguns que sabem, e quando o pastor me fez o convite de estar ministrando, domingo passado, eu já tinha incumbência de estar ministrando ontem, para os jovens. Eu fiquei pensando, eu falei assim, não, pastor, amém, vou ministrar. Aí minha esposa falou assim, não vai ficar puxado, não, eu estou em processo de mudança e tal. Só que isso aqui, querido, é passageiro. Se Jesus voltasse ontem, as coisas ficariam aí desarmadas. Nós estaríamos com ele na eternidade. Glória a Deus. As coisas, o Josemar, o ministro de louvor, falou acerca do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A natureza, ela tem clamado. Sim, ela tem clamado, mas como nós estamos nos posicionamos mediante algo que é eterno? Porque a necessidade daquela multidão era pão e peixe. Só que a necessidade que Cristo queria infiltrar no coração, na mente daquelas pessoas, era algo eterno, era o que transcendia a alimentação externa daquela multidão. Era o que ultrapassava o pensamento daquele povo. Já viu uma pessoa que está com fome, como é que ela fica? Quando eu estou com fome, eu fico sério, eu fico estressado, eu estresso, eu não consigo nem pensar, começa a tremer, a pressão abaixa, é sério, a pressão abaixa, eu não tenho que comer alguma coisa, direto eu vou na cozinha lá, eu estou fazendo um pão lá, porque o bicho está pegando. Imagina aquela multidão com fome recebendo essa palavra. Imagina aquela multidão com fome. Jesus olhando para aquela multidão, olha, eu tenho algo para você que não está além dessa comida que vocês estão procurando, que perece. Mas a multidão não estava satisfeita com aquilo, não. A multidão começa agora a debater com Jesus. A multidão agora olha para Jesus e fala assim, Senhor, como assim? Se tu és o mesmo Messias, quais os sinais que você tem dado para que isso venhas a me convencer que tu és o Messias? Olha que incredulidade! A multidão tinha acabado de vivenciar um milagre de multiplicação de pães e peixes. Ela ainda é incrédula, vai até Jesus e fala isso. Além de tudo, ela usa, olha, os meus pais comeram do maná que desceu do céu. Os meus pais saciaram aquela multidão. Jesus olha para aquela multidão e fala assim, olha aqui, incredulidade, não foi Moisés que trouxe o pão, que saciou essa multidão, não. Foi meu Pai que está no céu, que enviou o pão, que enviou o maná. Só que agora ele vai infiltrar mais, ele vai apertar o calo daquela multidão. E aquela multidão não era somente, eu falei aqui sobre o social delas, por serem multidão carentes, mas ali existiram pessoas, discípulos estavam ali, os judeus, os fariseus, os escribas, principalmente os escribas, olhando aquilo, e Jesus fala assim, olha, quem deu o pão não foi Moisés, foi o meu Pai. Aleluia, Deus. E agora eu vou liberar uma palavra para vocês. Agora eu vou liberar algo que, se vocês não pegarem, vocês vão perecer nessa terra. Ele olha para aquela multidão e fala assim, olha, e o meu Pai agora está enviando o pão que desceu do céu. Aí ele fala assim, olha, aquele que comer do meu pão, do pão que o Pai enviou, nunca mais terá fome.
os líderes religiosos, Anás e Caifás. Imagina aqueles escribas. Agora nós pegamos, olha que blasfêmia! Ele diz que é o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão nunca mais terá fome, e quem beber dessa água, quem crê nele nunca mais terá sede. Este é o momento que nós pegamos ele. Você quer ver? Aqui dá uma pequena multidão. Vamos imaginar que o escriba, seja quieto, a escriba, não existe isso não, tá, querido? É só uma ilustração. Mas vamos imaginar, que eu vou falar novamente, e você, mediante essa multidão que está recebendo a palavra, você será o escriba. E você vai. Eu vou falar aqui, você vai fingir que está anotando tudo. Pronto para pegar Jesus. Hã? Pronto para me pegar. Isso. Eu sou Jesus. Hoje eu sou Jesus. Graças a Deus, toda vez é um papel ruim que eu faço. Minha filha fechou aqui. 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Agora pegamos eles! Imagina, mais ou menos foi desse jeito. Não foi? Não. Não, vamos fazer melhor. Se dele, foi muito ruim. Vou de novo. Foi muito ruim. Eu vou falar de novo, mas com mais entusiasmo. Como se tivesse pegado Jesus. Nossa, nós pegamos ele! Ah! Sai correndo. De novo, mais uma vez, vou dar mais uma chance para ela. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora nós pegamos eles! Aplauda o Tiago. Queridos, isso foi a murmuração dos judeus naquele período, naquele instante. Porque Jesus vai olhar para aquele contexto e vai perceber que eles estavam murmurando entre si. Como pode esse homem falar tal coisa? Como pode esse homem falar tal blasfêmia? Como pode ele dizer que ele vem, ele é o pão vivo que desceu do céu? E Jesus, olhando aquilo, ele olha para aquela multidão. Ele olha e fala assim: olha, os incrédulos, os seus pais, eles comeram deste pão que foi enviado maná do céu e morreram. Os seus pais comeram deste pão e morreram, pereceram no deserto. Mas aquele que comer deste pão, eu imagino Jesus no meio dessa multidão, já irado. Aquele que comer desse pão terá acesso à vida eterna, terá parte comigo. Aquele que beber do meu sangue, aquele que beber do meu sangue, esse sim terá parte comigo. Aí que eles ficaram doidos. Como pode agora eu tenho que comer da sua carne e beber do seu sangue? Como é isso? Como é que pode isso? Isso aqui é pesado demais. O interessante, que olhando esse contexto, uma palavra que é viva. Nós vimos várias pregações, nós vemos várias ministrações, mas o que não pode é uma pessoa ser incrédula com a palavra de Deus, uma palavra sendo ministrada, e ela fala assim: não, será que está escrito? Ai meu Deus, eu não estou ouvindo. Deixa eu pesquisar, deixa eu ir lá. Caifás,
Deixa eu ir lá ver com o mestre se é verdade isso mesmo, se está escrito nas leis dos profetas. Jesus olha para aquela multidão e fala assim: olha, vocês que não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não terão parte comigo. A palavra começou a ser pesada, porque Jesus estava vendo, percebendo que eles estavam começando a debater com ele. Agora ele vai entrar. Jesus vai entrar e falar: olha, se vocês quiserem ter parte comigo, agora vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. Só assim nós teremos uma aliança eterna. Só assim nós teremos uma aliança eterna. Aí os discípulos olhavam: opa, está pesado demais. Não eram os judeus. Olha que interessante, não era, sabe, aquela multidão, não. A Bíblia diz. A Bíblia diz, no versículo 61, sabendo, pois, Jesus, que se mesmo que os discípulos murmuravam sobre isso, ele disse: vos ofende? Vocês estão ofendidos? Vocês nunca ouviram isso, né? Vocês só participavam dos milagres, cura, multiplicação, transformação do vinho. Agora, quando a palavra é a que edifica o espírito, todo mundo retrai. Opa! Não está satisfazendo a minha carne, não. Não está satisfazendo o meu ego, não. Mas Jesus vai dizer: olha, aquilo que satisfaz o seu ego, a sua carne, vai perecer. O que satisfaz o espírito é aquele que reinará para sempre. A Bíblia diz, portanto, os discípulos começaram a sair de fininho. Está pesado. Não era a multidão que estava saindo, não. Eram os discípulos. No versículo anterior, 60, portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem pode ouvir? É duro demais. Deixa eu sair de fininho. Deixa eu sair de cena, porque está pesado demais. Eu não sei para onde eles foram, mas a Bíblia diz que eles começaram a se retirar. Como isso pode acontecer? Uma mensagem que atravessa as juntas e medulas, que vai através do Espírito, a pessoa olhar para aquela mensagem e falar: não dá para caminhar com essa mensagem. Isso não entra no meu raciocínio. A pessoa, ela prefere ouvir algo que satisfaz o seu eu. Quando as coisas apertam, quando o pastor olha e fala assim: olha, conserta a igreja, vocês estão em pecado. Eu estou em pecado? Será? Deixa eu olhar se é isso mesmo. Queridos, quer ter parte com ele? Aquele que não comer da carne e não beber do seu sangue, esse não tem aliança com ele. A mensagem é dura, mas é uma mensagem que traz vida. A mensagem não me satisfaz, não, mas é uma mensagem que o Espírito precisa. Aí Jesus olhando aquilo, os discípulos estão indo. Sim, aqueles lá são para anunciar. Eu não sei se eram os 500, mas ficou ali com ele os 12. Os 12. Eu imagino aqueles 12 olhando assim, quietinho. Nossa, Deus. E agora o pau vai quebrar. Os discípulos estão saindo de fininho. Só está ficando nós. Só está os 12. Imagina esse quietinho no canto sem falar nada. Jesus já estourando tudo, quebrando tudo.
E agora? E agora? O que ele vai falar com nós? Jesus olha para os discípulos aí, vocês não querem também não? Vocês acham que a mensagem ela é dura demais? Vai e perece com esses discípulos. Vai com os escribas, sabe aqueles escribas que anotaram e foram lá contar para Caifás? Vai lá, Anás, vai vocês também. Você não quer participar com eles não? Você não quer estar com eles não? Porque talvez a mensagem está sendo dura para vocês que estavam ali lado a lado comigo. Ei, João, você que é íntimo, você não quer ir também não? Seu pastor te corrigiu, seu pastor te chamou a atenção. Eu estou ferido, foi duro demais para mim. Deixa eu pegar minhas malas, deixa eu sair de ferido, porque tem outro ministério. Tem outro ministério. Mas Pedro vai olhar para aquela situação e vai assim: mestre, não é para onde nós sempre ministramos, que é para onde? É para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Queridos, vocês sabem por quê? Porque eu posso pegar as minhas malas, eu posso ir para outro ministério, mas será que a mensagem lá é cristocêntrica? Porque se a mensagem for cristocêntrica, você vai pegar suas malas novamente e vai sair de ferido, porque aquela mensagem vai não satisfazer mais o seu ego, mas vai satisfazer o teu espírito. Não é sobre lugar. Não é sobre lugar. A mulher samaritana, ela vai olhar para Jesus: mestre, aonde que é o lugar de adoração? É aqui nesse monte? Ou Jerusalém, aonde eles falam que é? Jesus olha para aquela mulher. Nem, eu vou te falar uma coisa, vai chegar uma geração que não vai olhar mais um lugar, vai ter um coração quebrantado. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus olha, vocês não querem ir? Mestre, eles estão pegando as suas malas, os discípulos estão saindo, eu não sei para onde eles vão, mas eu sei que não é sobre o lugar, é aonde Cristo está. Nós devemos estar. Se a palavra não está indo de encontro ao seu ego, é porque essa palavra ela é verdadeira, e é esta palavra que traz vida para as nossas vidas. Satisfazer o meu ego é muito bom. Satisfazer as minhas vontades é bom demais. Estar lá no meu cantinho, dentro de casa, não deixa eu ver a live, é muito melhor. Sim, é excelente. Mas a mensagem cristocêntrica é aquela que vai entre juntas e medulas. A mensagem ela corta como espada de dois gumes. Ela não quer saber se o seu ego está sendo satisfeito, não. Ela vai entrando, vai separando juntas e medulas. E à medida que ela vai entrando, ela vai discernindo os pensamentos. Ela vai entrando e vai dizer: olha, os pensamentos é esse? Não, mas o caminho aqui é esse. O caminho aqui é esse. A palavra de Deus, ela faz isso. Você pode pegar, caminhar com as suas próprias pernas, sim, mas este pão que você está comendo, este pão você vai perecer, assim como nossos pais pereceram no deserto. Mas o Senhor nessa noite estende a nós com a sua graça e misericórdia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão e crer nunca mais terá sede. Essa alegria momentânea que nós temos muitas vezes, queremos, prezamos, isso aqui vai ficar aqui.
Essa alegria momentânea ela vai ficar aqui, mas o que vai prevalecer é o que está regado da palavra de Deus nos nossos corações. Se a palavra de Deus estiver fortificada em rocha, vai vir os ventos, vai vir a tempestade e você não vai cair. Mas se a palavra estiver rasa na areia, pode ter certeza, vai morrer neste deserto. Jesus foi duro demais com esse discurso. Jesus foi duro demais com os discípulos. Mas nem sempre aquilo que é brando cura os corações. Nem sempre aquilo que traz a calmaria é aquilo que necessita o meu espírito. Nem sempre aquilo que eu ouvo, gente, que palavra boa. Mas quem que foi ministrado? Eu não sei, só sei que foi boa. Aquela que não combate o seu ego, aquela que não te pega, te coloca na parede de prensa, assim como é pressado a azeitona para expelir o puro azeite. Esse não presta, essa palavra não presta. Hoje a vibe de internet está aí. Nós seguimos o que nós queremos. Nós olhamos aquela mensagem e dizemos, nossa, essa mensagem é boa demais. Mas nós não sabemos por trás daquela mensagem qual é a vida daquele pregador. Mas simplesmente ela foi de encontro ao meu ego e me satisfez. Gente, eu tenho que ser igual a esse pastor? Misericórdia, querido. Misericórdia. Se a palavra não gerar arrependimento nas nossas vidas, não é uma palavra cristocêntrica. Por isso que João clamava, vocês têm que ser pessoas dignas, frutos dignos de arrependimento. Jesus vai dizer em João capítulo 15, olha, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, vocês têm que dar fruto, porque vocês estão ligados em mim. Eu ministrei ontem, vocês são frutos, vocês são varas, vocês têm que dar fruto, porque vocês estão ligados na videira verdadeira. Mas qual é o fruto? Qual é o fruto? Qual é o fruto? Frutos dignos de arrependimento. Se a palavra fugir disso está errada. Se a palavra fugir disso está errada. Ela tem que gerar em nós um confronto. Jesus estava gerando confronto naquela multidão. Aquela multidão precisava de alimento, mas mais do que isso, ela precisava de ouvir acerca do reino de Deus. Ela necessitava ouvir acerca do reino de Deus. E esta é uma geração que necessita de ouvir acerca do reino de Deus. A Bíblia diz, será como nos tempos de Noé. Casavam-se, davam-se de casamento. Essa é uma geração que necessita de ouvir o clamor da palavra de Deus. Por isso Jesus não deixou barato. Jesus mesmo sabendo que aquela multidão precisava, ele olhou para aquela multidão e falou, olha, eu tenho algo a mais para vocês. Algo que o teu espírito ele precisa e necessita. E é essa palavra que o Espírito ministrou às nossas vidas nessa noite. É essa palavra que o Espírito ministrou nessa noite. Eu não sei como você recebeu essa palavra, mas de fato é. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O Espírito está clamando. Não bloqueie a voz do Espírito. Não bloqueie a voz do Espírito. Coloque sobre seus pés.